E aí, pessoal, boa noite. E aí? Mais um dia de live e hoje o papo é sério, gente. Hoje nós vamos falar sobre... Isso não é brincadeira. Hoje eu quero conversar com vocês uma coisa importantíssima. O lugar do AT. A gente vai falar de... que AT é esse que tá por aí usando jaleco? Já me respondam aqui. Quem aí se coloca enquanto AT e usa jaleco? E eu já vou dizendo logo, é grave. É muito grave sob a perspectiva do caminho, da história, do objetivo do acompanhamento terapêutico. Antes disso, né, eu quero dizer para vocês que essas lives, elas são um aquecimento para a nossa jornada do acompanhamento terapêutico, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de outubro. E se você quiser aprofundar, ter todas as informações a respeito de acompanhamento terapêutico de modo completo, vai no link na bio e se coloca e se inscreve, pessoal. Agora, esse papo de hoje, eu estou horrorizada, eu estou abismada, porque cada dia aqui eu tenho ouvido coisas diferentes, relatos diferentes, e esse final de semana, acho que de sexta-feira, eu escutei um colega dizer que uma pessoa que dá supervisão em acompanhamento terapêutico, teoricamente, né, em acompanhamento terapêutico, disse para os seus supervisionados, para os seus alunos, que tinha que usar jaleco, a necessidade de usar jaleco. E por que eu resolvi trazer essa questão aqui pro nosso debate? Porque isso já, por si só, delimita um espaço que o acompanhamento terapêutico não ocupa, que é esse espaço de especialidade, esse espaço... Porque o que simboliza? Eu queria que vocês me falassem aí, qual é a simbologia do jaleco para vocês? Obviamente, o jaleco tem, quando, sei lá, tá num ambiente de espaço, de hospital, o jaleco, ele tem a sua finalidade, certo? Um espaço de hospital, eu acho que, claro, razoável se utilizar do jaleco, né, para que a pessoa se proteja, enfim. Eu penso que é uma... Eu tô vendo aqui, já fico assustada, né, com algumas coisas. E aí, quando não estamos num ambiente de hospitalar que justifique o uso de um uniforme ali, para que você tenha, de repente, uma proteção, por que mais se justificaria o uso do jaleco? Me digam, gente. E aí, essa pessoa aí que me disseram exige o uso do jaleco, e o jaleco, pra mim, não sei se vocês colocaram aí, vê se vocês concordam, assim. Ele tem uma conotação de especialidade, né, que muito provavelmente remete a grande maioria das pessoas a um distanciamento, a um lugar de dizer, eu sou especialista, eu sou uma pessoa que tem um certo poder ou um certo saber, né? Tenho aqui, para quem quiser discutir, conversar sobre isso, o livro que eu indico vocês a lerem, A Arqueologia do Saber, do Michel Foucault, né? Então, esses artifícios, esses dispositivos simbólicos como o jaleco, ele traz uma conotação de que você tem um saber sobre esse outro que você está ali ofertando alguma coisa que ele não tem, alguma coisa que eventualmente você possa... que você que vai entregar a ele. Então, pessoal, eu não vou me alongar aqui, mas o meu posicionamento é que o acompanhante terapêutico
pela sua característica antimanicomial, de proximidade, pela sua característica primeiro de autonomia, sua característica de intimidade, de vínculo, ele não deveria usar um jaleco, né? Porque imagina uma criança que vê uma pessoa ali, que você está num processo de ofertar um cuidado, né? O cuidado que não tem liberdade, você oferta um cuidado que não tem liberdade sobre o que você vai vestir, pra mim já não é liberdade, é controle, tá? Então cuidado que não tem liberdade, pra mim tem outro nome, controle. Então, usar dessa entidade, né, simbólica chamada jaleco, tira o acompanhamento terapêutico desse lugar que eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante desse livro aqui, que eu indico também, que eu tenho indicado para as pessoas que vão participar da jornada do acompanhamento terapêutico, do Fábio Araújo, que ele se chama... Quem ainda não fez a inscrição na jornada do AT, faça, porque eu encaminho esse livro para vocês. Um passeio pelo acompanhamento terapêutico, dos especialismos à política da amizade. Eu vou ler um trecho aqui para vocês sobre o porquê que o acompanhamento terapêutico se faz tão íntimo do outro, que não permite certos dispositivos simbólicos de controle, né? De aumento de saber, de dizer que você é um especialista e o outro tá ali para receber alguma coisa que eventualmente você tenha que dar, porque na verdade o que acontece entre um acompanhante e um acompanhado é uma troca, independente da idade, tá? Então olha só, o acompanhamento terapêutico é uma espécie de instalação móvel, poética, uma forma de arte que abandonou o suporte convencional e técnico. Vou ler de novo, o suporte convencional e técnico. O setting, abandonou o setting, passando a uma esfera etérea de intervenção que brinca com o próprio ente espacial, que brinca com o espaço, que abre brechas no espaço codificado, inventando uma nova relação. Um acompanhamento terapêutico, ele inventa uma nova relação com esse sujeito que ele vai ao encontro, e quando há uma necessidade de se cobrir com esse ente que eu tô chamando, esse ente simbólico, né, com essa capa, ele já faz um distanciamento. Então é muito difícil que um acompanhante terapêutico consiga se colocar no chão, consiga se fazer livre, autônomo, um trabalho de igual para igual com seus pares, com a equipe multidisciplinar, se ele tem que se utilizar de certas capas, de certos espaços. Eu sei que pode ter muita reflexão a respeito disso, muita crítica, né? Eu entendo que às vezes as pessoas não querem lavar roupa todo dia, que não quer se sujar, mas imagina, se você usa um jaleco branco, você não vai nem se colocar no chão com essa criança, né? Você vai ter já uma barreira para se lançar junto com essa criança, não para essa criança e nem dizer vá criança, né? Você fazer junto. Acho que eu já tenho um problema aí, já tenho uma questão. O livro é Um passeio esquizo pelo acompanhamento terapêutico dos especialismos à política da amizade. Esse livro, para começar a entender a amplitude do acompanhamento terapêutico, eu indicaria esse livro. E vocês podem, se vocês quiserem pedir para o autor, comprar, eu mando um direct que eu mando o número, o contato para vocês, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa que eu quero pensar, né, que vocês podem, que eu posso responder, enfim. A escola que eu estou atendendo, um aluno exige que a gente faça o uso do jaleco. Eu imagino, e isso me assusta ainda mais, que em escolas, espaços de troca, espaços, enfim, é um espaço institucional, eu acho que a gente tem que fazer sempre uma
uma conversa crítica, sempre fazer trazer para reflexão essa questão, porque para mim é muito simbólico, né? É como se nós estivéssemos tirando também a nossa... Eu não gosto de uniforme, acho isso assim do século passado, da Segunda Guerra Mundial. Acho que a gente vai se conectando com essa ideia do saber, né? E se desvinculando da troca mesmo. Estou com um ponto de interrogação enorme com essa questão, porque o AT que acompanha a criança jamais iria conseguir usar um jaleco. Pois é, então, mas olha, tem gente que tem pessoal exigindo, tem professores exigindo, tem AT supervisor exigindo, e eu chamo vocês para essa reflexão crítica. Por isso que a gente tem batido aqui que uma formação em acompanhamento terapêutico, ela se inscreve nessa reflexão crítica, nesse raciocínio clínico. Não é simplesmente ir lá e falar assim, tá bom, faço tudo. Primeiro que a AT não tem que ficar fazendo o que os outros mandam. A AT com formação, com raciocínio clínico, com supervisão clínica semanal, com troca com seus pares, ele deve ter liberdade para ofertar o seu serviço e dizer, olha, o serviço que eu oferto sou eu que sei, não é o outro que me diz. Então, infelizmente, eu não posso usar. Eu sei que tem, né, o melindre do, mas aí eu não consigo o trabalho. Mas não é isso, gente. Não tô falando pra gente agora queimar os jalecos e falar não vou fazer, mas pra gente trazer esse debate, pra pensar junto com as instituições, porque esse é o nosso papel, né? Então, aqui, eu não estaria aqui falando isso pra vocês se eu já não tivesse refletido bastante, lido muito Foucault, né? A arqueologia do saber, né? Nós temos essa ideia de que temos que mostrar para o outro um determinado especialismo, um saber. Então a gente tem que fugir dessa ideia. Eu acho que a gente tem responsabilidade sobre isso. Stephanie, uma amiga AT obrigada a usar em escola também. A escola diz que dá mais credibilidade, credibilidade e medo. Quantas crianças nós sabemos que se vinculam de uma forma muito, muito triste mesmo, de medo, de ter que olhar para aquele sujeito que é muito por si só, já é maior que ele, e ainda ter mais um elemento para que ele exerça, para que essa pessoa que usa o jaleco exerça esse poder, tá? Então, eu acho que a gente tem que trocar aí credibilidade por medo e por incompetência, às vezes, de quem oferta o serviço, de achar que é um jaleco, isso é do século passado, um jaleco que vai dar credibilidade. Quem legitima o nosso trabalho, quem dá credibilidade para o nosso trabalho é o outro, é o que aquele outro pensa, o que ele tem de garantia ou o que ele tem de resultado com o nosso trabalho, né? E o jaleco, ele não, por si só, ele não garante isso. Dá uma ideia de um saber que está controlado ou disciplinado. Péssimo. Bem isso, Vanessa. Por isso que eu resolvi hoje. O pessoal não deve estar entendendo nada, assim, que tema é esse de live, né? Mas eu acho que traz uma reflexão que vale a pena a gente levar para as escolas, levar para os ambientes de atuação do acompanhante terapêutico. E às vezes, gente, um AT que trabalha autonomamente, vai lá atender um idoso, uma pessoa idosa, vai de jaleco, né? O idoso, a pessoa idosa já está tomada de poderes sobre ele tem usurpado às vezes a sua autonomia, e chega mais um que está ali recebendo para ofertar um serviço e se coloca à disposição de ter que fazer a sua atuação por meio eu acho que eu fico aqui pensando que às vezes é uma insegurança de fazer a sua atuação com esse jaleco por causa de uma insegurança, porque não tem porquê você ficar carregando esse jaleco. Primeiro que é nojento, né, gente? As pessoas carregam esse jaleco para cima e para baixo, nunca lavam o tal do jaleco, não querem sujar mais do que ele está sujo, então não se coloca à disposição para sentar, não entrega o seu corpo, né, ao encontro do outro, e ainda fica levando bactéria para casa dos outros ou colocando as próprias crianças em situação de risco. Não, sinceramente é uma tragédia. Eu sofro com esse jaleco na escola porque é muito quente e a gente trabalha em movimento. Então já restringe, né, gente?
vocês mesmos estão aí falando. Fico muito feliz de estar encontrando eco na fala de vocês, porque eu fiquei refletindo sobre isso que eu escutei, né, de pessoas exigindo o jaleco, né, na formação de estagiários, de pessoas que eles falam um pouquinho lá sobre a TI, nem tem formação em acompanhamento terapêutico, que exigem jaleco. Isso é de uma irresponsabilidade e de um desconhecimento sobre o que é o acompanhamento terapêutico. Por isso as indicações de hoje, para começar a refletir sobre isso. Na verdade, a escola odeia ter, principalmente quando vem de fora, feito eu que sou especialista e fico cobrando. Sou bem diferente de muitas que são indicação da escola, que nem estudo na área tem. É isso, Stephanie. Eu acho que tem uma certa rejeição, sim. Vocês vão encontrar, às vezes, uma certa rejeição, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado para fazer esse diálogo na escola, para, de repente, levar estudos, mostrar, às vezes, o quanto que é mais difícil trabalhar com essa capa, né, o porquê que não se deve. Tem artigos científicos. Eu vou procurar. E quem estiver nos grupos de acompanhamento terapêutico ali da jornada, não sei se vocês já estão, qualquer coisa entra no link na bio. Nós temos alguns grupos sobre, né, para que a gente compartilhe conhecimento em relação à jornada. Eu vou colocar para vocês que tem artigo científico falando da inapropriedade do uso do jaleco em ambientes fora do hospital. Não tem necessidade. Médico, para mim, que sai no carro, que vai comer fora do ambiente de hospital ali, que sai da sua sala de consultório, da sua sala de cirurgia com jaleco, já perdeu o meu respeito. Porque não tem reflexão crítica, reflexão clínica sobre isso. E não sabe do risco e do desfavor que está fazendo para a sociedade em manter essa distância, esse distanciamento entre o seu saber e a existência de outra pessoa. Os scrubs já me indicaram na clínica para não se sujar tanto. Pelo menos as crianças amam as estampas diferentes. Já há algum problema, Ingrid? Aqueles que são aqueles uniformezinhos bonitinhos, né? Vanessa, não pensei sobre isso, assim. Eu gosto do não uniforme, porque eu tenho uma experiência, assim, de muito sofrimento, fiz uma reflexão de vida muito grande com pessoas que usam uniforme, com as pessoas em internação em hospitais psiquiátricos aqui no Distrito Federal, que são chamadas a usar aqueles uniformes em hospital psiquiátrico, que despersonifica essas pessoas. Então eu acho que eu não vejo problema em você ofertar um serviço com aquilo que você com aquilo que você gosta de vestir, e obviamente você vai buscar ter bom senso, se vestir da forma com que seja fácil ofertar o seu trabalho, que essa pessoa te reconheça, né? As pessoas me reconhecem. A Ingrid sempre gosta de um batonzão vermelho, a Ingrid sempre gosta de andar com cores vivas. Os meus acompanhados, eles sabem disso, e isso me aproxima deles, isso me faz próximas a eles. Por que eu usaria um uniforme, assim? Eu entendo que tem a coisa do se sujar ali no ambiente da escola. Não sei, eu acho que de repente mesclar isso, sabe? Vamos pensar, mas jaleco, gente, pelo amor de Deus, jaleco não, tá? Qual é o nome do livro? Já falei. Os scrubs você suja à vontade, sem preocupação, por isso indicam. Ok. Como as pessoas ainda precisam ocupar o lugar de saber. É um fetiche, tá, Sueli? Isso é um fetiche que, não se iluda, você também tem alguns, né, de manter essa posição de saber. Então, às vezes, a gente tem essa coisa de querer, de se achar humilhado, ou de achar que não estão nos respeitando. Então, essa construção é uma responsabilidade nossa. Eu, quando chego, olha, eu sou acompanhante de terapeuta, tá lá o médico, tá lá o psicólogo, tá lá a professora, estão lá os pais, e eu vou me fazer ser respeitada com o meu conhecimento e com a forma com que eu me coloco e com a garantia que eu dou do que eu posso ofertar. Lembre-se sempre que garantia não é fazer
assentar a certeza. Você não dá certeza de nada, mas você pode garantir que você vai fazer um excelente trabalho. E você não precisa usar jaleco para ofertar isso, tá, gente? Como aprendo com você? Lugar de encontro, vocês me fazem refletir. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Eu que também aprendo todos os dias aqui com vocês e peço aqueles pijamas, pode. Aline, eu não tô aqui para dizer o que pode e o que não pode. Eu tô aqui fazendo uma reflexão com vocês. Porque eu gosto de pensar, né? Eu acho que a gente tem que pensar. Então, às vezes cabe em algum momento, você vai fazer alguma atividade específica, vai fazer uma brincadeira, vai fazer uma atividade com esse acompanhado, poxa, tudo bem. Agora, sempre, você vai passar 30 horas com uma criança em que ela não vai se conectar com você de verdade, que ela vai você sempre com aquela roupa, não acho razoável. Eu não acho, mas enfim. Né? Você disponibiliza modelo de relatório? Na nossa formação a gente disponibiliza, mas eu posso pensar de repente na jornada, ali durante o ao vivo dar um presente para vocês. Isso tudo estratégia, né, gente? Para que vocês não me deixem, não me abandonem no momento lá da nossa jornada, tá bom? Ó, é isso que eu queria conversar com vocês. Vai ficar disponibilizado. Alguns alunos, alguns acompanhados vão ter medo, tem a sua subjetividade em torno do jaleco. Então vocês precisam primeiro entender também como é para essa pessoa usar esse outro uniforme aí, fofinho. Mesmo assim pode ser que alguém tenha alguma dificuldade sobre isso. Então refletir e pensar isso no contexto de cada pessoa que você acompanha, tá? Eu acho que isso é importante. Vamos fazer o seguinte, gente, essa live vai ficar gravada e eu queria que vocês me fizessem um favor agora, se é que isso é possível, de ir lá, no nosso stories tem o link do YouTube. Se vocês puderem dar uma força pra gente, de clicar lá no YouTube também, inscrever na jornada, no link da bio e entrar no nosso canal do YouTube, que as nossas lives estão todas lá, então tem muito tema que você pode se beneficiar, já tem bastante conteúdo lá. Tá? Não, Elvira, dessa vez é só conteúdo, não tem certificado e vai estar com a gente quem quer conteúdo de valor, quem quer aprender mais, tá bom? Um beijo pra vocês e entra lá no nosso canal, clica, inscreve lá pra dar uma força pra gente, que a gente tá tentando, gente, disseminar o acompanhamento terapêutico, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!